Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar com a nossa palavra. Aquilo que Deus tem para você, Ele não vai dar para mais ninguém, a segunda parte. E na semana passada nós falamos sobre José, né? A história de José, que é uma história muito legal, né? Do ponto de vista do que Deus fez na vida dele, do ponto de vista de que quando Deus dá uma promessa, quando Deus nos dá um sonho, ele vai cumprir aquele sonho, ele vai cumprir aquela promessa no nosso coração, ele vai cumprir aquilo na nossa vida. E hoje eu quero falar de um outro personagem muito interessante, em que isso fica muito claro, que é o rei Davi. Eu acho que eu já falei aqui para vocês um pouco da história de Davi, mas eu vou repetir, não vou ler na Bíblia para não ficar muito longo, mas se você quiser, a história de Davi tá lá em 2 Reis. Você vai conhecer lá como que começou a trajetória de Davi. Então eu vou falar rapidamente aqui para a gente poder entrar na mensagem propriamente dita. Davi, ele era filho de uma família, ele era o filho caçula de uma família de 7 irmãos. E ele era judeu, né? Ele era de Israel, né? Do povo hebreu. E naquela época o povo tinha um rei que se chamava Saul. Saul tinha sido escolhido, né, por Deus para ser o rei dos judeus, numa época em que até o início do reinado de Saul, os judeus, né, os hebreus, eles eram conduzidos pelos juízes, né, que eram sacerdotes que eram escolhidos. Então, um juiz após outro, eles davam o nome de juízes, e aquele juiz, ele conduzia o povo a partir da orientação de Deus. Mas eles não queriam aquilo mais, eles queriam que Israel tivesse um rei. Todas as nações tinham um rei, eles também queriam ter um rei. E aí Deus ficou, de certa forma, descontente com isso, porque na prática o que eles estavam falando não queremos ser governados por Deus mais, queremos um homem para nos governar. Então eles rejeitaram a Deus. E quando eles pediram um rei, né? E aí o profeta, na época, era o profeta Samuel, e aí Samuel ficou chateado e Deus falou para Samuel, não fica assim não, não é você que eles estão rejeitando a mim, eles querem um rei e estão me rejeitando. E aí Deus levantou um rei, que era Saul, a Bíblia fala que ele era muito bonito, ele era muito alto, a Bíblia dá detalhes de que quando ele andava, todas as pessoas em volta dele batiam no ombro dele, né, que não tinha ninguém que fosse acima dos ombros de Saul. Era um homem jovem, forte, bonito, um guerreiro, né? Um combatente. E aí Saul ficou reinando por um tempo. Mas Saul começou a fazer muitas bobagens, começou a ficar perdido, né, no seu reinado, na sua gestão, começou a adorar outros ídolos, que isso é uma coisa que Deus não tolera, né? Em toda a Bíblia, todos os momentos da Bíblia que Deus fala de idolatria, fica muito claro o quanto isso incomoda Deus, a idolatria. E aí Deus definiu que Saul não seria o rei mais, então era preciso levantar um outro rei. E aí ele falou para Samuel, falou o nome da cidade lá, você vai encontrar com a família de Jessé e você vai ordenar um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. E aí Samuel foi, né, de forma obediente, ele não sabia qual era o filho, Deus ia mostrar para ele quando ele chegasse na casa de Jessé. E aí quando ele chegou na casa de Jessé, ele falou, quem são seus filhos, né? E aí Jessé apresentou todos eles. E aí o primeiro filho era Eliabe, que era o mais velho, né? Bonito também, guerreiro, forte. E aí Samuel, quando viu Eliabe, falou, nossa, deve ser esse, né, o próximo rei. E aí Deus falou ao coração de Samuel na hora, falou, olha, você vê o exterior, eu vejo o interior, não é esse. Aí Samuel ficou, não, então tá, né, Deus, não é esse. Aí mandou chamar o próximo, aí veio, não, também. Aí Deus falou também que não era aquele, né, Samuel tinha muita intimidade com Deus, então Deus falou pra ele que não era. Até que passaram os 6 filhos. E não era nenhum daqueles. E aí Samuel perguntou, falou, escuta, você não tem outro filho, não? E aí Jessé falou, eu tenho um adolescente, o Davi, é um jovenzinho, ele só tem 16 anos, ele tá no campo, né? Ele é pastor de ovelhas, ele tá lá pastoreando as nossas ovelhas, as ovelhas da família. Mas ele é muito jovem. E aí Samuel falou, não, então nós vamos esperar esse menino voltar do campo aí, porque é ele que nós vamos ordenar rei. E todos eles ficaram assim, surpresos com aquilo, né? Mas, nossa, mas Davi, né? A Bíblia não dá detalhes, mas a gente imagina que deve ter sido assim um burburinho. Primeiro que os irmãos devem ter ficado bravos, né? Porque todos os irmãos
mais velhos foram rejeitados. E aí Samuel vira e fala que é o caçula, e ok. Então ficaram lá conversando, e aí Davi veio, e quando ele chegou, Samuel o ungiu, né? O que era ungir? Pegou um óleo e derramou sobre Davi, né? Sobre a cabeça de Davi, ungindo ele para ser rei. Mas Davi não virou rei naquele mesmo momento, né? Ele foi ungido para ser rei, mas ele ainda não iria assumir, porque Saul ainda era o rei. Saul teria que morrer para que Davi pudesse assumir. E aí, gente, você fica imaginando, né? Se hoje alguém vira para você e fala assim, fulano, Patrícia, você vai ser a rainha, tá? Do Brasil. Aí vem alguém aqui, me unge e você vai ser rainha. Aí você pensa na hora, não, eu já quero ser rainha agora, né? Mas aí fala, não é agora. Você tá sendo ungida, mas você vai esperar um pouquinho. Pensa o coração de Davi, pensa a ansiedade dessa criatura, né? Porque aí começou um tratamento de Deus na vida de Davi. Ele começou a ser testado para aquilo. Não testado para Deus saber se ele iria conseguir, não. Ele começou a ser testado no sentido de ser treinado para aquilo. Mas ele não é aquele treinamento do tipo, a partir de agora você vai entrar na escola de reis, né? Na escola preparatória para reis de Israel, e agora você vai receber toda uma formação de como ser rei, você vai ser instruído. Não. Ele foi ungido, no dia seguinte ele estava lá no campo com as ovelhas novamente. Ele continuou sendo pastor, continuou fazendo o trabalho, né, da casa dele, aquilo que o pai dele ordenava fazer. E aí a gente pensa, assim, eu fico me perguntando, né? Davi estava lá no campo com as ovelhas, mas Deus já tinha determinado que Davi seria o novo rei. Então eu fico imaginando lá na casa dele, quando os irmãos chegaram, né, e o pai falou, olha, esse aqui é o profeta Samuel, ele veio aqui porque Deus ordenou que ele viesse, porque daqui vai sair o novo rei. Então todos os outros 6 irmãos de Davi devem ter ficado super alvoriçados, né, nossa, o rei, né, e eles eram guerreiros, eles faziam parte do exército de Israel, então eles se imaginavam, né, não, todos eles com certeza imaginavam que eles eram o escolhido para ser o novo rei de Israel. E aí foi passando um depois do outro, e eles com certeza devem ter ficado se exibindo para Samuel, mostrando a força, mostrando que eles eram inteligentes, né? Por quê? Porque a gente tem essa ilusão, né? Não, eu preciso aparecer, né? Não, se eu quero uma coisa, eu tenho que ir lá e buscar. Se eu quero uma promoção, ou se eu quero aquela pessoa com quem eu quero me casar, com quem eu quero construir uma família, tudo que a gente quer, a gente escuta muito. Não, você tem que ir lá e fazer, porque ninguém vai fazer para você. E o coitado do Davi nem sabia o que estava acontecendo, estava lá no meio do campo com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, nem imaginava que na casa dele estava o profeta Samuel, enviado por Deus para ungir o novo rei. Precisou de Davi estar lá? Não precisou. Deus já sabia o que ele tinha para Davi. O que estava reservado para Davi, Deus não ia dar para Eliabe, Deus não ia dar para nenhum dos outros irmãos. Ainda que Samuel se encantasse com a aparência dos irmãos de Davi, não era para eles, a promessa não era para eles. Então a promessa que Deus tem para mim, que Deus tem para você, Ele vai dar pra gente. Tem o nosso nome lá. Só que a gente é muito ansioso, né? Davi teve que esperar 14 anos. Ele foi ungido rei aos 16. Ele só foi assumir o trono de Israel com 30 anos. Nossa, Patrícia, mas por que 14 anos? Porque ele precisava ser preparado. Ele continuou sendo pastor de ovelhas. Por quê? Porque Deus queria saber se ele tinha o talento necessário, a capacidade necessária para pastorear o povo de Deus. Porque ele deixaria de pastorear aquelas ovelhas para pastorear o povo de Deus, para pastorear os judeus. Então Deus primeiro deu ovelhas para ele, para ver como ele se sairia com as ovelhas, para só então ele poder entregar nas mãos de Davi todo o povo de Israel. E esses 14 anos foram fundamentais para que Davi recebesse o treinamento, amadurecesse suficientemente para assumir o reino de Israel. E às vezes, pessoal, às vezes Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não estamos prontos ainda, né? Às vezes é preciso uma capacitação, um treinamento, mas não é um treinamento formal, é o treinamento da escola do Espírito Santo. É o treinamento de Deus, é Deus fortalecendo
as nossas emoções, é Deus fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa alma para algo que Ele quer nos entregar. Porque Ele não quer entregar uma bênção, igual eu falei no vídeo passado. Ele não quer que aquela bênção escorra pelas nossas mãos. E às vezes não, esse tempo de preparação, ele é um tempo de preparação não somente em nós, mas para o contexto que vai nos receber. Tem um versículo, esse eu deixei aberto, eu queria ler, que eu acho ele muito, muito tremendo. Ele mostra o tanto que Deus é detalhista, o tanto que Deus é cuidadoso conosco e com aquilo que Ele tem preparado para nós. Primeira vez que eu li esse texto, ele me chamou a atenção, já tem muitos anos e desde então eu nunca esqueci. Lá em Deuteronômio 7, 7:19, 7:21, lá no 7:21, deixa eu só explicar o contexto para vocês, para eu ler aqui. Deuteronômio, quando acontece, né, o livro de Deuteronômio, o povo hebreu tinha sido liberto do cativeiro do Egito, né, então eles ficaram lá muitos anos, né, aprisionados no cativeiro do Egito, sendo escravos no Egito, e aí Moisés veio para libertar o povo, né, enviado por Deus. E aí Moisés veio, tirou o povo do Egito, Deus mandou as pragas para Faraó, depois da 10ª praga, Faraó resolveu libertar, né, Deus fez com que ele libertasse o povo, e Moisés saiu conduzindo o povo pelo deserto. E aí o primeiro grande milagre foi Faraó ter libertado o povo, né? Porque libertou o povo, deu todas as joias que os egípcios tinham, né? Eles deram para os hebreus irem embora, então eles levaram tudo de ouro, de pertences, né? De joias que havia no Egito, eles levaram com eles, e aí foram no deserto, e aí logo em seguida eles fizeram a travessia do Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho, e a Bíblia fala que as pessoas atravessaram o Mar Vermelho com os pés no seco, ou seja, não tinha nem lama. O mar abriu e não tinha nem lama, as pessoas pisaram e a terra estava seca. Ou seja, Deus é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que Ele faz tudo de forma completa, Ele não faz meia boca. Então Ele abriu o mar e Ele fez a terra ficar seca para as pessoas poderem fazer a travessia. Eram mais de 2 milhões de pessoas. E isso falando só de homens, né? Porque naquela época eles não contavam mulheres e crianças, então era mais de 2 milhões de pessoas para fazer aquela travessia. E aí eles atravessaram. E aí eles atravessaram o Mar Vermelho e aí continuaram o caminho deles. Qual que era o destino deles que Deus tinha falado? Eles iam para Canaã, que era a terra prometida. Só que já nos primeiros dias, Deus percebeu que os mais velhos não estavam prontos. Os mais velhos, eles tinham nascido escravos, tinham vivido toda uma vida de escravo. Eles não estavam prontos para aquela liberdade. Então, eles começaram a provocar Deus, eles começaram a tentar Deus, a duvidar do poder de Deus, a reclamar, sentiram vontade de voltar para o Egito. Mesmo Deus dando comida, né, mandando o maná do céu, mandando as codornizes para eles comerem, ainda assim, eles começaram a murmurar contra Deus. E aí foi tanta murmuração, foi tanto pecado de reclamação, que Deus decidiu que apenas os que tinham menos de 18 anos, daqueles 2 milhões de pessoas, mais mulheres e crianças, apenas os que tinham até 18 anos iriam chegar na Terra Prometida. Os demais iam morrer no deserto, porque eles não estavam preparados, e Deus sabia que o temperamento deles era muito difícil, eles não estavam preparados para serem livres. E aí o que acontece, gente? O trajeto que eles tinham que percorrer, que era de onde eles estavam até Canaã, algumas pessoas falam, alguns estudiosos falam que eles não precisariam mais do que 11 dias para poder atravessar aquele percurso todo. 11 dias, alguns falam 40 dias, mas eles ficaram 40 anos perambulando no deserto. Para quê? Para que toda aquela geração de incrédulos, para que todos aqueles que duvidaram do poder de Deus morressem e fossem enterrados no deserto, e só os que saíram do Egito com menos de 18 anos iriam alcançar a Terra Prometida, iriam chegar em Canaã. Então, pensa, Deus tinha um propósito, mas aquelas pessoas não estavam prontas. Então eles ficaram dando voltas e voltas no deserto, né, sendo conduzidos por Deus e por Moisés para
para que toda aquela geração de incrédulos morresse e os jovens pudessem alcançar a terra prometida. E aqui em Deuteronômio, isso aí já tinha passado, né? Foi em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, né? Ao longo de Deuteronômio, que Moisés morre, aí ele passa a condução, a liderança do povo hebreu para Josué, né? Deus passa para Josué. E aí Deus tem um momento aqui que Deus explica para o povo que Deus está levando eles para um lugar. E assim, Canaã não era uma terra desabitada. Canaã estava habitada por outros povos, né? E esses povos, com certeza, não iriam entregar as terras para os hebreus assim de mão beijada, só porque o seu Deus falou que essa terra é sua, porque Deus era Deus dos hebreus. Os outros povos tinham outros deuses, né? Outras entidades. E aí, logicamente, quando os hebreus chegassem em Canaã já teria povos habitando ali. E aí que Deus fala, e olha o detalhe que Deus dá aqui, que eu achei assim fantástico. Ele fala o seguinte: o Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Porque o que acontece? O povo hebreu ficou com medo, falou: nossa, mas a gente vai para Canaã, chegar lá vai ter vai ter outros povos, esses povos têm seus exércitos, nós nunca lutamos, não somos guerreiros. E aí eles começaram a ficar com medo. Deus falou: não precisa ter medo. Vocês vão lutar, vocês vão se preparar, e quando chegar lá eu vou dar a vitória para vocês, para que vocês se apossem da terra que eu separei para vocês. E aí, então eles estavam com medo e Deus está falando para eles não terem medo. E olha o que Deus continua falando. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Então, ou seja, Deus está falando que quando eles lutarem com esses povos, eles vão vencer. E que muitos desses povos, inclusive, vão ficar com tanto medo que não vão nem ficar esperando o povo hebreu. Eles vão fugir só de saber que os hebreus estão chegando. E aí Deus fala assim: não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará. Olha, gente, é aqui que eu acho assim maravilhoso. E aí eu vou fazer um paralelo disso com a nossa vida. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez. Ou seja, vocês não vão destruir todo mundo de uma vez. Deus não vai destruir todo mundo de uma vez. Deus não vai liberar toda a Canaã de uma vez. Ele não vai mandar todos os povos embora e destruir todos os povos embora, né, para os hebreus. Por que Deus não vai fazer isso? E aí ele explica: vocês não deverão eliminá-los de uma só vez. Senão, os animais selvagens se multiplicarão e ameaçarão vocês. Então, Deus está falando aqui que ele vai dar Canaã aos poucos. Então, chega numa tribo, chega num povo, eu vou tomar aquele pedaço para vocês. Por que eu não vou tomar tudo de uma vez? Porque vocês vão... São 2 milhões de pessoas, vocês estão se movendo lentamente pelo deserto. Se eu limpar todo o território que eu quero dar para vocês, as feras vão se multiplicar. Porque enquanto aquilo estiver ocupado por seres humanos, os animais selvagens ficam longe, né? Agora, se eu limpar todo o território de Canaã para vocês, vocês vão demorar para chegar lá. Até que vocês cheguem lá, ao invés de encontrar com esses povos, vocês vão encontrar com feras, né, com animais selvagens que podem matar vocês, destruir vocês, matar as crianças, matar os idosos, matar as mulheres. Gente, na nossa vida é da mesma forma. Deus às vezes quer nos dar uma coisa, igual ele queria, né? Ele não ungiu Davi para ser rei? Ok, mas havia um tempo a ser percorrido. Havia uma linha de tempo a ser percorrida até que Davi estivesse pronto para ser ordenado rei. Até que o povo judeu estivesse pronto para receber Davi como rei. Então, Deus faz isso nas nossas vidas. Às vezes ele coloca um sonho na sua mente, ele coloca um sonho no seu coração, mas até aquilo se concretizar, você vai precisar ser treinado, você vai precisar ser preparado. E o contexto que vai receber você, o contexto que vai
estar presente na sua vida quando isso acontecer, também precisa ser preparado, também precisa estar pronto. E Deus cuida de todos esses detalhes. Então, quando às vezes a gente fica ansioso, chateado, nossa, eu tô orando tanto, né, para acontecer alguma coisa na minha vida, né, algo que seja muito particular, muito íntimo de cada um, que pode ser um emprego, eu queria tanto trabalhar na empresa X, ou já tô na empresa, eu queria tanto aquela promoção, eu queria tanto me casar com fulano, eu queria tanto mudar para tal lugar, eu queria ter uma experiência internacional, eu queria morar um tempo fora do país, eu queria tanto construir uma casa, eu queria ter uma casa num condomínio fechado, eu queria comprar o meu apartamento, ou eu queria tanto ter filhos, eu queria tanto construir uma família. Não importa. Às vezes Deus colocou um sonho no seu coração, algo que faz o seu coração queimar todos os dias, né? Todos os dias você pensa nisso. E Deus não deixa aquela chama apagar, mas também parece que nada está acontecendo. Está acontecendo. Se é algo pelo qual você sangra todos os dias, você chora todos os dias, se é algo no qual você pensa todos os dias, né? Se é algo que você tem certeza que foi Deus que colocou no seu coração e ainda não aconteceu, espera. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tá fazendo você avançar lentamente para que as feras não tomem conta daquilo que você tem que conquistar. Ele está preparando você para que quando a bênção chegar nas suas mãos, você tenha a capacidade de reter essa bênção, de sustentar essa bênção, de manter essa bênção com você. Não importa o que seja. Pode ser um emprego, pode ser uma viagem, pode ser um casamento, pode ser a família, pode ser a restauração do casamento. Né? Às vezes você já está casado, mas está com crise no casamento. Às vezes é uma enfermidade, né? Nossa, eu queria tanto ser curado. Talvez se Deus te curar amanhã, você vai ficar tão empolgado, você vai ficar tão louco, você vai querer fazer tantas coisas que você nunca fez. Talvez você se coloque em risco, talvez você se coloque em perigo, porque a partir de hoje eu tô curada, eu posso fazer tudo que eu quiser, e o fazer tudo que você quiser pode não ser o melhor para você. Talvez Deus esteja trabalhando na sua emoção, trabalhando na sua maturidade, na sua mente, para que quando essa bênção chegar, você esteja pronto para usufruir dela, né? Para que ela seja realmente uma bênção na sua vida, né? E ela não venha ser uma maldição na sua vida, porque o sonho, ele vira bênção quando ele se concretiza na hora certa. Um sonho que se realiza fora da hora, ele pode deixar de ser uma bênção para virar uma maldição. Ele pode deixar de ser algo muito bom para virar algo muito ruim. Ele pode deixar de ser algo tremendo para virar um problema. E Deus não quer trazer problemas para a gente, né? Ele quer que as bênçãos com as quais Ele nos abençoa cheguem no momento correto, para que nós possamos usufruir dessa bênção, para que aquilo venha trazendo renovo para nós, trazendo alegria para nós. E Ele está fazendo tudo detalhadamente, como ele fala aqui, olha, eu não vou esvaziar a terra de uma vez, porque senão vai encher. Eu não sei quais são os animais selvagens que tem naquela região, né, de Israel, né, aquela região do Oriente Médio, mas eu imagino que deve ser lobos, né, acho que tem leão, porque a Bíblia fala que Davi lutou com o leão, fala que Davi lutou com ursos, então eu imagino que naquela época devia ter leões, né, devia ter ursos, devia ter lobos. Então, se as pessoas deixassem os locais para que os israelenses chegassem, para que o povo judeu chegasse, os hebreus chegassem, se eles demorassem muito para chegar, e eles iam demorar para chegar, porque era muita gente se locomovendo, talvez eles chegassem ali, eles fossem recebidos por matilhas de lobos, né, por grupos enormes de ursos, por grupos de matilhas de leões. Então, Deus não queria que aquilo acontecesse. Não, eu vou desocupar a terra aos poucos. Na medida que vocês forem chegando, eu vou desocupando. Vocês vão lutar, vão guerrear, vão vencer e vão ocupar. Ocupou? Agora o próximo ponto. Vão chegar, vão lutar, guerrear, vencer e ocupar. Agora a próxima região. E assim vocês vão ocupar toda a terra de Canaã. Porque eu posso mandar uma chuva, mandar fogo, mandar uma tempestade de areia e devastar tudo. Mas aí quando vocês chegarem, aquilo ali vai estar cheio de feras. E isso pode trazer dor para vocês, pode trazer sofrimento, né?
essas feras podem atacar as crianças, as mulheres, os idosos, como eu já falei. Não é isso que Deus quer. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não dá brechas, ele não tem pontas soltas. E ele vai acontecer no ritmo em que ele acredita e ele entende que a gente dá conta. Porque tem coisa, gente, sério mesmo. Às vezes eu me pego sonhando algumas coisas, ai, Deus, queria tanto que isso acontecesse na minha vida. E aí Deus me pega na minha mão e fala assim, é mesmo, Patrícia? Então vamos simular? Vamos ver se isso acontecesse na sua vida hoje. Qual que seria a sua atitude? E aí o Espírito Santo me mostra, eu fico pensando, nossa Deus, eu não tô pronta para isso mesmo não. Eu acho que se eu recebesse essa benção aí, eu ia... Sabe quando você tá segurando um prato de sobremesa, você trupica e cai e perde tudo? E às vezes eu fico pensando, se Deus me desse algumas coisas que eu tenho pedido, se Ele me desse hoje, eu acho que eu ia fazer bobagem. Eu acho que eu não ia conseguir fazer aquilo ser realmente uma bênção. Talvez aquilo se transformasse em algo ruim para mim. Então, o que era para ser algo bom, talvez se transformasse em algo ruim. Então, não é porque Deus não quer te dar. Não precisa ficar com medo de alguém. Ah, alguém vai tomar o meu lugar. Alguém vai ficar... Nossa, se eu não estiver lá para falar por mim, ninguém vai falar por mim. Davi não estava lá com os pais quando Samuel chegou. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, sabe? Lá no meio do mato. Não precisou. Deus mandou Samuel e Samuel já sabia o que ele tinha que fazer. Então a sua bênção, aquilo que Deus tem para você, que tem reservado para você, fica tranquilo. Você não tem que estar em todos os lugares. Você não vai perder a sua bênção, né? Você não vai perder. Você não precisa ficar aflito com medo de, nossa, e se eu não estiver lá? E se eu não estiver junto para defender os meus interesses? Quem defende os nossos interesses é Deus. Coloca Deus para defender os seus interesses. Coloca Deus para estar no lugar. Pede a Ele, Deus, que o Senhor esteja no lugar certo. Aonde eu não puder estar, que o Senhor esteja, né? Cuidando dos meus interesses, preservando, né, a concretização dos meus sonhos. E você pode ter certeza que Deus vai estar. Tá bom? Então, assim, eu queria concluir, né, essa mensagem hoje. Semana passada falamos de José, hoje falamos de Davi. Eu acho que são dois personagens assim fantásticos que mostram claramente essa coisa do tempo de Deus na nossa vida. Tem uma parte em Provérbios que fala que que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. Para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de lutar, tempo de dançar. Há tempo para tudo. E nada foge ao controle de Deus. Né? Nada. E aí você pode falar, nossa, mas assim, como que eu vou saber quando é que vai ser? Não precisa. E o que eu vou ficar fazendo enquanto isso? Ajuda os outros. Isso é uma coisa interessante. Enquanto Deus está cuidando dos seus interesses, fala, Deus, enquanto a minha bênção não vem, o que eu posso fazer? O que eu deveria estar fazendo? Você pode estar estudando, se preparando, né? Você pode estar fazendo bem para as pessoas que estão à sua volta, porque Deus está cuidando daquilo que é seu. Pode ser que Deus queira usar você para abençoar outras pessoas. Então, se disponha nas mãos de Deus. Enquanto você espera a sua bênção, se disponha nas mãos de Deus para que você seja a bênção na vida de outras pessoas. É uma boa forma de a gente esperar o tempo passar, para que chegue o tempo da nossa bênção, para que chegue o tempo em que a gente vai receber de Deus aquilo que a gente tem buscado e aquilo que Ele tem aquecido no nosso coração. Pensa nisso. Talvez tirar o seu sonho do centro, né, da sua atenção, talvez seja isso que está faltando para a sua bênção chegar mais rápido, terminar de chegar, para que esse ciclo se conclua, né? É você olhar para o lado e enquanto Deus cuida de você, você cuida de alguém, né? Você cuida do interesse de alguém, ajuda alguém que está do seu lado, né? Pede para Deus te mostrar se Ele quer alcançar alguém, se Ele quer ajudar alguém por meio da sua vida, pede para Ele mostrar para você, sem medo. Se Ele precisar, se Ele quiser, talvez Ele esteja esperando só você se dispor, porque Ele também não vai te obrigar. Lembra que Deus é um gentleman. Ele não espanca a porta, Ele não derruba a porta. Ele bate na porta e espera ser convidado. E se a gente convidar, Ele vai cear com a gente. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Um abraço.